Olá, alunos, tudo bem por aí? Eu sou a professora Aline, de História. Estou aqui para estudar um pouquinho com vocês. Então, para começar, eu vou pedir que você pegue o seu livro didático, o seu livro de atividades, porque nós vamos utilizar os dois, tá? Então, só para a gente recapitular um pouquinho, no primeiro capítulo do seu livro, você aprendeu como eram alguns povoados do passado e quais características desses povoados permanecem nas cidades atuais. Você viu também as diferenças entre campo e cidade, viu também que, apesar dessas diferenças, campo e cidade estão muito relacionados um ao outro, né? Não estão isolados. Agora, no capítulo 2, a gente vai continuar falando de cidades e o que você vai aprender especificamente? Que o nome das cidades, eles têm uma origem, eles têm uma história, né? As cidades, elas não têm o nome assim do nada, vamos colocar esse nome na cidade. Sempre tem uma explicação de onde vem esse nome, né? Então, nós vamos pesquisar a origem do nome da sua cidade e também a importância de preservar os monumentos que estão nela. O que são esses monumentos? Pode ser construções, pode ser alguma escultura de alguma pessoa que tenha sido importante, que tenha feito coisas boas para a cidade, né? Então, praticamente toda cidade vai ter algum monumento, né? E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, se há monumentos na sua cidade e quais seriam eles, né? Então, para começar, você vai abrir o seu livro lá na página 15, tá? E você vai observar as imagens que estão na abertura do capítulo. Você vai ter duas fotografias de cidades brasileiras. Então, a primeira fotografia, essa aqui que está aqui em cima, ela vai apresentar a cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Nessa fotografia, você pode ver uma ponte, que é a Ponte Buarque de Macedo, que teve sua construção iniciada há muito tempo, lá em 1845, né? A princípio ela foi construída em madeira e depois ela foi passada para concreto. Na segunda imagem, você vai ter a cidade de Gramado, que fica lá no estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade que teve colonização alemã muito forte, não só alemã, né? Mas muitos alemães foram para lá. Então, o que você vai fazer agora, né? Você vai analisar bem essas imagens, né? Com bastante calma. E uma coisa que é bem legal que você pode fazer, você pode utilizar o aplicativo RA Positivo, né, para você poder visualizar com detalhes, né? Esse aplicativo vai possibilitar que você veja essas imagens de uma forma mais aproximada, né? Então pede lá para alguém da sua família, algum adulto, para você utilizar, né, esse aplicativo RA Positivo para você poder analisar melhor essas imagens. Depois que você terminar a sua análise, você vai responder as questões de um roteiro que a professora vai propor aqui para vocês. Você não precisa responder por escrito essas questões. A professora vai falar só para você pensar um pouquinho, tá? Então você vai responder para você mesmo e essas respostas vão te ajudar a responder as questões que estão aqui no livro, tá? Então vamos lá. A primeira questão que eu vou propor para vocês é a seguinte: quais elementos urbanos foram representados na imagem de Recife? Professor, o que é um elemento urbano? Elemento urbano é um elemento que vai ter mais a ver com a cidade do que com o campo. São coisas que a gente encontra na cidade. Então, são esses elementos que você vai procurar na fotografia da cidade de Recife. E na cidade de Gramado, a mesma coisa. Será que tem elementos urbanos aqui? É isso que você vai pensar. Outra questão, em quais regiões do Brasil estão localizadas essas cidades? Será que é na região norte? Será que é na região sul? Será que ambas estão na mesma região ou não? Estão em regiões diferentes? Então, essa seria a questão B. E a questão C, se você conhece outras cidades com alguns elementos semelhantes aos representados nas imagens. Né? Aqui você vai pensar nas duas. Olha, conheço uma cidade que se parece bastante com Recife, ou então já fui para uma cidade que se parece com Gramado, né? Então, pensa um pouquinho nisso. Essas cidades, elas têm semelhanças com a cidade em que você vive? Alguma delas tem ou nenhuma tem? E no que a cidade em que você vive difere da cidade de Recife e de Gramado?
Por exemplo, ó, eu moro numa cidade de praia, aqui Gramado, parece que não é uma praia, né? Então pensa um pouquinho nessas questões, para daí você ir lá para a página 16 do seu livro, para nós fazermos as atividades. Você vai ter ali a seção Diga Aí, tá? Você vai ler o enunciado dessa questão e você vai notar que as atividades que você vai ter nessa sessão, elas estão relacionadas com as imagens das cidades que você acabou de analisar. Por isso que a professora pediu tanto para você olhar, pensar naquelas questões, né? Porque agora você vai precisar disso. Mas vamos lá, entender cada questão, né? Uma por uma, antes da gente começar. Então, na letra A, vai pedir assim para você: preencha semelhanças e diferenças que podem ser percebidas ao analisar as imagens de Recife e de Gramado. Então, você vai ter uma tabelinha, de um lado pede para você colocar as semelhanças entre as cidades e do outro lado pede para você colocar as diferenças. Então, aqui vai ser muito importante você prestar atenção nos detalhes para você poder responder. A B, para você responder, você vai precisar voltar lá na página 4 do seu livro didático, tá? Uma página que você já viu, e você vai observar uma obra de arte do pintor George Bello. Vamos voltar lá, vou voltar junto com vocês. Ó, a obra de arte é essa aqui, e esse pintor, ele representou a cidade de Nova York. Tá? Então, o que a questão está pedindo para você? Que você compare as imagens de Gramado, de Recife, com essa obra do pintor. Tá? E daí você vai fazer o que o livro pede. Vamos voltar lá para a página 16. Na letra C da questão 16, diz assim: uma vez que você escolheu qual das cidades se parece com a obra de Bello, agora você vai descrever os elementos que você encontrou em comum. Se você escolheu Recife, por que você escolheu Recife? O que ela tem em comum com a pintura que você observou? Se é Gramado, mesma coisa, vai colocar os pontos em comum, tá? Na letra D, você vai utilizar o espaço para você desenhar características da sua cidade. Agora, né, vamos parar de pensar um pouquinho em Recife, em Gramado, em Nova York, vamos pensar na sua cidade. O que seriam características? Se a cidade que você vive, ela é rural, se ela é uma cidade urbana, né? Se ela tem partes rurais e urbanas, como a maioria das cidades, né? E como são as construções da sua cidade? Ah, a minha cidade, ela tem bastante casa térrea. Não, a minha cidade, ela tem muitos prédios. Como são as calçadas, a rede de iluminação, os monumentos, que a gente já conversou um pouquinho, né, sobre eles. Elementos naturais, o que tem? Tem cachoeira, tem matas, tem montanhas, né? Então, você vai ter um espaço aqui para você desenhar características da sua cidade. Desenhar a sua cidade, né? O que você vê quando você anda pela sua cidade. Então, você vai completar toda essa sessão Diga Aí, ali da página 16, e depois você vai retomar o vídeo aqui. Na página 17, você vai ler um texto que fala sobre os diferentes espaços da cidade. Como nós vimos anteriormente, as cidades têm características e são formadas por espaços. Esses espaços, eles podem ser públicos ou privados. O que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os espaços públicos são espaços que eles são frequentados por todas as pessoas que habitam a cidade. O que eu posso te dar de exemplo de um espaço público? As praças, os parques, não precisa ser só espaço aberto também. Espaços fechados também podem ser públicos, por exemplo, a biblioteca pública municipal, certamente você tem na sua cidade, né? Ou já ouviu falar, ou já foi em alguma biblioteca pública. Então, espaços públicos são aqueles que estão liberados para todos frequentarem e pode ser espaços abertos ou espaços fechados. Espaço público tranquilo. Agora, um espaço privado, o que é? Para tentar deixar bem claro para vocês, um espaço privado ele é um espaço que ele tem um dono, ele tem um proprietário, tá? Então, um espaço privado, geralmente nós precisamos de uma permissão para entrar. A gente não pode, né, sair entrando no espaço privado. Qual que é o exemplo mais claro? A casa das pessoas, né? Uma casa é um espaço privado. E aí existem vários outros, né? Comércios. Ah, professora, mas no comércio todo mundo pode entrar. Sim, mas ainda assim há um dono que pode fechar o comércio quando ele quiser, né? Então,
é público no sentido que as pessoas podem circular, podem frequentar, porém existe um dono. Então, a diferença entre público e privado é mais ou menos essa, tá? Dito isso, nós vamos observar as imagens aqui da página 17, tá? E você tem que reconhecer que tipo de espaços que estão ilustrados aqui, né? Então, na primeira imagem, você vai ter ali uma casa, já falamos sobre isso, né? E nessa casa, o carteiro ele está batendo para entrar, ele quer entregar uma correspondência e ele está batendo. Por quê? Porque ele não pode entrar sem pedir, né, na casa da senhora aqui da ilustração. Então, você vai pensar, esse espaço será que é público ou será que é privado? Logo abaixo você vai ter uma biblioteca, tá? Lá na cidade de São Paulo, Biblioteca Pública Mário de Andrade, em São Paulo, e embaixo uma praça pública em Sena Madureira, no Acre. Então, gente, aqui o próprio nome já diz, né? Será que é um espaço público ou será que é um espaço privado, né? Essa daqui deixo para vocês aí pensarem um pouquinho, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai pensar na cidade onde você mora e vai analisar se existem espaços como estes. Né? Agora que você já sabe a diferença entre público e privado, pensa um pouquinho nos espaços que formam a sua cidade e tenta ir identificando, ó, esse espaço aqui é público, esse é privado. Faz esse exercício para você mesmo, né? Na sua cabeça. Para você saber ainda mais sobre espaços públicos e privados nas cidades, nós vamos relembrar como que era a vida muitos anos atrás. Por quê, gente? O que eu quero dizer para vocês? Os espaços públicos, eles vão mudando com o decorrer do tempo. Tá? Então, não necessariamente os espaços públicos que nós temos hoje são iguais aos espaços públicos que a gente tinha no passado, por exemplo, há 300 anos atrás. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é um espaço muito comum que existia antigamente, que eram as fontes d'água, que eram locais geralmente centralizados nas cidades, que as pessoas iam até lá para buscar água, né, para levar para suas casas, para beber água e também para conversar. Ele acabava sendo um ponto de encontro entre as pessoas. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? As pessoas começaram a ter água encanada em casa, então a fonte para você buscar a água deixou de ser um espaço público super frequentado das cidades. Ah, professora, mas eu fui na cidade e tem uma fonte lá. Muito bem, várias cidades ainda têm as fontes, porém não com a mesma função. Né? Hoje em dia, as fontes que a gente encontra, ou elas são mais para decorar a cidade, ou até um ponto turístico, né? Como em muitas cidades no Brasil e fora do Brasil, mas não necessariamente que as pessoas precisem ir até lá para buscar água, né? Porque hoje em dia a gente chega em casa, abre a torneira, sai a água, abre o chuveiro, sai a água. Então, as coisas, os costumes, né? Eles vão mudando no decorrer da história, tá? Então, agora, sabendo disso, nós vamos lá para a seção Vamos Brincar, tá? Que está na página 18 do seu livro. O que você vai ter lá? Você vai ter a planta de uma cidade, tá? E você vai ter que fazer o quê? Vai pegar lá no seu manual de apoio, no final do seu livro, lá você vai ter umas imagens que você vai precisar destacar para você completar essas atividades. Tá, professora, e aonde eu vou colar essas imagens? Primeiro, você vai precisar responder umas charadas que você vai ter aqui, tá? Vai ter que responder um enigma. Quando você responder, você vai ter o número aonde você vai colar essa carta que está lá no seu manual de apoio. Para que você está fazendo isso? Porque você vai ajudar a Fabiane, essa mocinha que está aqui, a colocar os espaços da cidade dela no lugar correto. Você vai saber quais seriam, né, esses espaços da cidade dela e onde que fica cada um deles, tá? Então, você vai fazer essa atividade da sessão Vamos Brincar e vai retomar o vídeo. Agora, você vai pegar a página 19 do seu livro, você vai ler o texto Os Espaços e as Histórias da Minha Cidade. Tá? Então agora a gente vai começar a falar especificamente da sua cidade. O nome de cada cidade tem uma história e tem uma origem. Tá? Então agora você vai acompanhar comigo o texto que está lá na seção Conectando Com. É um texto de um livro chamado O Menino do Dedo Verde, do autor Maurice Druon. E é um texto que vai dar uma ideia para vocês de como que pode se decidir, se formar o nome de uma cidade. Tá? Então, acompanha com a professora lá o trechinho do texto. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tisto nascera.
Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do Senhor Papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras. Igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro, porque era em Mirapólvora que o Senhor Papai fabricava canhões. Então, vocês estão entendendo a relação? Era uma cidade onde era fabricada canhões, e aí eles deram o nome da cidade de Mirapólvora, né? Fazendo uma relação entre o canhão e a pólvora. Ah, professora, né? Mas que história, falando de canhão, falando de pólvora. Aí você vai ler, né? Fica a dica para você ler esse livro, né? O Menino do Dedo Verde, e você vai ver o final surpreendente que tem esse livro, que inclusive vai chegar a ter uma alteração aí no nome da cidade. Agora você vai realizar as atividades da sessão Conectando com. Quando você chegar no item B da atividade, você vai chamar um familiar para você conversar sobre o trecho do livro, né, que você já sabe, O Menino do Dedo Verde. Depois que vocês conversarem, você vai anotar as suas conclusões. Você vai realizar as demais atividades dessa sessão e depois você vai retornar aqui para o vídeo. Para você estudar mais um pouquinho sobre esse assunto, você vai fazer as atividades das páginas 75, 76 e 77 do livro de atividades. Faça essas questões e depois volte a assistir o vídeo. Agora você vai voltar para o seu livro didático e você vai ler o texto da página 20. Você vai ver, né, nesse texto, que as cidades brasileiras, assim como a cidade de Tisto, também tem um nome que muitas vezes está relacionado com alguma característica local. Alguns nomes, por exemplo, estão ligados a culturas originais da região ou que chegaram com imigrantes. Na seção Eu Historiador, da página 20, nós vamos trabalhar como detetives e descobrir um pouco mais sobre o nome da cidade em que você vive. Para realizar essa atividade, você vai pedir ajuda de um familiar adulto, irá entrevistá-lo seguindo a fichinha que está aqui na seção Eu Historiador. Depois que você realizar, né, essa atividade, essa entrevista, você vai comentar com o seu entrevistado qual parte da história de sua cidade ele mais gosta. Vai perguntar, né, na verdade. Realize essa atividade inteira e depois retome o vídeo. Agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre a história de sua cidade, nós vamos pesquisar a história do nome do bairro e da rua onde você mora, né? Porque esses lugares também têm histórias. Novamente, você vai precisar do auxílio de um familiar para que você busque informações em livros, em revistas, site da prefeitura da sua cidade, na internet de modo geral, né? Sobre a origem da sua rua e do seu bairro. Feito isso, você vai responder as perguntas da seção Eu Historiador da página 21, tá? Que estão aqui, Eu Historiador, e depois vai retomar o vídeo. Agora, você vai ler o texto do início da página 22, tá? Nós aprendemos que os espaços públicos são aqueles que podem ser frequentados livremente pelas pessoas que moram em uma cidade, né? Esses espaços públicos, eles também podem estar relacionados à cultura da cidade e de seus habitantes. O exemplo colocado no texto do livro didático trata do Cine Brasília, um local de lazer inaugurado no ano de 1960. Os centros urbanos são locais de grande movimentação de pessoas. Elas frequentam espaços públicos de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas necessidades. Agora, o que você vai fazer? Vai ler a proposta de pesquisa da questão número 1, que está lá na seção Eu Cidadão, tá? Da página 22. Novamente, você vai pedir ajuda para algum familiar adulto para você responder essas questões dessa pesquisa. Ela vai contribuir para que você conheça particularidades de algum lugar específico da sua cidade, tá? Então, você realiza essa pesquisa e depois retorna para o vídeo. Para praticar os seus conhecimentos sobre os espaços de uma cidade, você vai fazer a questão 3 da página 78 do livro de atividades. Depois, você vai entrar no site do Positivo On e vai fazer a trilha da unidade 2, que trata do assunto que você acabou de estudar, que seriam as cidades e suas histórias. Então, por hoje é isso. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima.